tratamento térmico dos resíduos de serviços de saúde e resíduos sólidos municipais. Os resíduos sólidos municipais, os RSM, e de serviços de saúde, os RSS, podem ser tratados termicamente previamente à sua disposição final em aterros, por meio de tratamentos térmicos. Estes podem ser a alta temperatura, acima de 500 graus Celsius. A alta temperatura ocorre a destruição ou a remoção da fração orgânica presente no resíduo, com uma redução significativa da sua massa, em 70%, e no seu volume, 90%, bem como a sua asepsia, ou ainda de baixa temperatura, em torno de 100 graus Celsius. A asepsia do resíduo sólido, razão pela qual são empregados somente para o tratamento de resíduos de serviços de saúde. Ou seja, não há uma redução em massa e em volume que justifique o insumo energético e de toda a tecnologia envolvida para resíduos sólidos municipais. Já para resíduos de serviços de saúde, esse investimento é justificável. O tratamento térmico a alta temperatura pode ocorrer a combustão da fração orgânica dos resíduos. E o que vai ser gerado com essa combustão da fração orgânica dos resíduos? Principalmente gás carbônico, CO2, água e cinzas. Ou ainda, decomposição térmica da fração orgânica, gerando gases, líquidos e sólidos combustíveis. Isso é feito onde? Nos incineradores. E qual é o agente oxidante empregado nos incineradores? Geralmente é o ar. E vai operar, a operação dos incineradores vai ser a temperaturas superiores a 800 graus Celsius. A incineração de resíduos. Sendo feita a temperaturas acima de 800 graus Celsius, os gases de combustão devem se manter a 1.200 graus Celsius por cerca de 2 segundos, com excesso de ar e turbulência elevados. Para quê? Para que consigamos garantir a conversão total dos compostos orgânicos presentes nos resíduos sólidos municipais e resíduos de serviços de saúde a gás carbônico e água. Dessa forma, os teores de oxigênio nos gases de combustão emitidos na chaminé devem ficar acima de 7% em volume. Então, são dois dados importantes aqui. 2 segundos, os gases de combustão devem se manter, a temperatura 1.200 graus Celsius e os gases de combustão devem ficar acima de 7% em volume com relação ao teor de oxigênio nesses gases de combustão lá na chaminé. A incineração convencional é aquela que utiliza óleo e ou gás combustível para obtenção do calor necessário para iniciar o processo de combustão. A secagem e a queima da massa de resíduos dos serviços de saúde é realizada na faixa de 800 a 1.000 graus Celsius. Dessa forma, há a completa destruição dos patógenos. Há que se prever também filtros destinados à retenção de material particulado, assim como sistemas de lavagem de gases que promovam a remoção dos SOX, dos NOX e dos HCl. É possível observar na figura 3 uma unidade de incineração da DCSL Engenharia Ambiental. Nessa, podemos observar os equipamentos de redução das emissões atmosféricas, né? Então, nós temos que reduzir essas emissões atmosféricas em níveis de acordo com resoluções CONAMA e normas da ABNT, tanto no que se refere a SOX, NOX e HCl. A figura 1 apresenta um esquema de usina de incineração de resíduos sólidos com recuperação de energia. Podemos ver, no número 1, o caminhão de coleta, que descarrega os resíduos no fosso de estocagem, número 2. Número 3, podemos ver a ponte volante com a garra. Essa garra faz o transporte do fosso volante para o silo de alimentação, que é o número 4. No silo de alimentação, já podemos ver ali o número 10, bem pertinho ao lado,
que são os sopradores de ar secundários, né? Continuando, número 5. O número 5 é o êmbolo de alimentação. Podemos ver que é bem utilizado a energia gravitacional, né? O número 6 é uma grelha basculante, já não tratamos mais de grelha fixa aqui. O número 7 é o ventilador de ar primário, que vai abaixo, para que haja o quê? Uma grande turbulência e haja um contato entre os gases de combustão, né? E aqueles resíduos que estão sendo incinerados. O número 8 são as ventaneiras sob a grelha. Falamos anteriormente que a injeção de jatos de ar sob, né, a grelha. Número 11 é a caldeira. O número 12 é o evaporador. Podemos ver aqui ao lado, né, embaixo do 11 e ao lado do 12, nós temos a fornalha, né? O número 13 é um pré-aquecedor de ar. Por quê? Para que não haja uma perda de temperatura grande, né? A hora que tem contato de massas com diferentes temperaturas. 14, um economizador. Aí já passamos agora para o sistema de limpeza, os equipamentos de controle de poluição. 15 é o ciclone. 16, o lavador Venturi. 17, um filtro de tecidos para retenção de material particulado. 18, ventilador de tiragem. 19, a chaminé. Chaminé vão sair a parte gasosa resultante dessa incineração. No 20 temos o que? O extrator de cinzas, né, que é um efluente, né, são o subproduto sólido dessa incineração. E 21 é a correia transportadora dessas cinzas. É um equipamento que exige um investimento bem grande. Quais são os investimentos em um incinerador? Quais são as taxas típicas? O inicial instalado, entre $50 mil a $130 mil por tonelada por dia, como a capacidade desse incinerador. Então, vai diminuindo o valor, vai aumentando o valor para incineradores menores e diminuindo o valor para incineradores maiores. Podemos ver na figura 2 uma representação esquemática de um incinerador de câmaras múltiplas, de acordo com a Agência Ambiental Americana. Podemos ver um êmbolo de alimentação e êmbolo de transferência de cinza e injeção de ar, assim como o êmbolo de descarga da cinza resultante da incineração e um canal dessas cinzas que vão ser enviados para um resfriador e de lá para um aterro, após uma coleta. Estamos aqui na câmara primária, né? Tudo isso na câmara primária, e está ocorrendo a incineração do resíduo sólido. Há um queimador de combustível fóssil injetado na câmara secundária, né? Que está recebendo aqui o que vem da câmara primária, e é enviado para um sistema de recuperação de calor. Devemos lembrar que os teores de oxigênio devem ser elevados para garantir a combustão dos compostos que não foram queimados na primeira câmara. Os excessos de ar ficam em torno de 100 a 200% do nível estequiométrico e as temperaturas em torno de 1.200 graus Celsius. Ao final da segunda câmara, pode-se colocar dispositivos de recuperação de calor, sendo os mais comuns geradores de vapor e de água quente. Devido às baixas pressões de vapor que são gerados e aos custos elevados de unidades de geração de energia elétrica, esses tipos de equipamentos não são utilizados para geração de potência. Incineradores de leito fluidizado. A capacidade desses incineradores se situa entre o de grelha e o de câmaras múltiplas, com dimensões variando de 3 a 15 metros de diâmetro e de 10 a 15 metros de altura. Nesses equipamentos, conhecidos como leito fluidizado, borbulante, o material fino inerte, em geral a areia, é mantido em suspensão por uma corrente de ar. Essa corrente de ar é injetada na base do leito
Inclusive, essa corrente de ar recebe o nome de ar de fluidização, como indicado no esquema da figura 3, no slide a seguir. Esse leito de areia em suspensão se comporta como um líquido, por isso que é fluidizado. E no início da operação ele é aquecido por queimadores auxiliares que estão localizados acima do leito. Quando a temperatura atinge cerca de 400 graus Celsius, aí começa-se a alimentar com resíduo sólido, que pode ser feito acima ou dentro deste leito. Podemos ver na figura 3 o esquema de um incinerador de leito fluidizado. À esquerda temos a alimentação de resíduos, né? E abaixo um ventilador daquele ar de fluidização. Então, esse leito fluidizado, ele é mantido porque a gente coloca uma areia, em geral, e ela é fluidificada e vai manter aquela temperatura ali dentro. E vai entrar em contato com esse resíduo. Também há as descargas de fundo, a despeito do ventilador de ar de fluidização, porque as cinzas tendem a cair. Temos separador ali, ó, das cinzas, trifásico ali. E temos a caldeira de recuperação de calor acima, Também as cinzas podem ser arrastadas até ali. Nessa caldeira de recuperação de calor, os gases são enviados para um lavador semiúmido. No início já é injetado cal hidratada, de onde são enviados para o filtro de tecido para que haja a retenção do material particulado e um ventilador de tiragem forçada para mandar para a chaminé. Não esqueçamos de um ventilador de ar secundário que é enviado ali para o freebird. A agitação no interior do leito, por ser muito intensa, distribui o resíduo sólido de maneira muito uniforme por todo o leito, nesse leito fluidizado. As partículas de resíduos sólidos alimentadas trocam calor de forma intensa com essa areia fluidizada, que constitui cerca de 95% em massa do leito, e se aquece, seca e entra em combustão rapidamente. Atingida a temperatura de operação em torno de 600 graus Celsius, desliga-se os queimadores auxiliares. A partir daí, a operação consiste em alimentar continuamente o resíduo, retirando sempre a cinza gerada. Quais são as boas técnicas de combustão? Deve haver uma temperatura elevada na câmara de combustão. Por quê? Quanto maior a temperatura dos gases numa câmara de combustão, maior é a velocidade de decomposição de compostos orgânicos eventualmente presentes. A temperatura normalmente recomendada é de 1.200 graus Celsius. Teor de oxigênio elevado nos gases de combustão. O oxigênio reage com os compostos orgânicos presentes nos resíduos, gerando gás carbônico, CO2 e água, H2O. A semelhança da temperatura, o teor de oxigênio também vai interferir na velocidade de reação de decomposição de compostos orgânicos, que também aumenta com o teor de oxigênio nos gases de combustão. O teor de oxigênio mínimo recomendado em gases de combustão de incineradores, conforme já fora falado no slide anterior, é de 7%. Teores muito elevados, por outro lado, podem reduzir significativamente a temperatura na câmara de combustão, piorando as condições da câmara, pela troca de calor entre as massas. Entre as boas técnicas de combustão encontram-se turbulência elevada nos gases de combustão. Para que o oxigênio reaja com os compostos orgânicos presentes nos gases de combustão ou nos resíduos sólidos, torna-se necessário que ele entre em contato com esses compostos. Para isso, é necessário que o estado de agitação na câmara de combustão, que é chamado de turbulência, seja muito elevado. Dessa forma, existe a promoção de um contato intenso do ar de combustão com os reagentes. Isso normalmente se consegue pela injeção de jatos de ar a alta velocidade logo acima do leito de resíduos sólidos em combustão. Tempo de residência na câmara de combustão. Mesmo em condições adequadas, as reações de combustão levam um tempo para ocorrer, não são instantâneas, e vão variar com a temperatura, teor de oxigênio e turbulência, que nós já vimos quais são as boas condições com relação a esses parâmetros. Em geral,
As câmaras de combustão de volumes maiores também levam a tempos de residência maiores. Os tempos de residência em câmaras de combustão de incineradores têm variado de 0,8 a 2 segundos. Devido à presença nos resíduos sólidos municipais e resíduos de serviços de saúde de compostos como metais pesados e compostos fluorados, os quais levam à formação de compostos poluentes, mesmo com a adoção dessas boas técnicas de combustão que acabamos de verificar, temos que ter um sistema eficiente de limpeza de gases, independentemente do porte e projeto do incinerador. Alguns casos, incineradores de pequeno porte, menores que 200 kg por dia, os níveis legais de emissão de compostos poluentes são menos restritivos, podendo ser atingidos sem o emprego de equipamentos de limpeza de gases eficientes. Quais são as desvantagens da incineração de resíduos? Existe um custo elevado de instalação e de operação, assim como da manutenção. No entanto, este custo nas grandes metrópoles, em que existe uma baixa disponibilidade de áreas adequadas para aterros sanitários, esse custo de disposição está se aproximando, porque haveria o custo com a coleta, aquisição de terreno. Então, o custo com o aterro sanitário está se elevando de modo que eles estão ficando equiparáveis, aterro sanitário e incinerador. Outra desvantagem, exigência de mão de obra qualificada. Independentemente do porte da unidade, vai haver exigência de pessoal qualificado para garantir a qualidade da operação, ao contrário do que ocorre com aterros sanitários. Mais uma desvantagem, a presença de materiais nos resíduos que geram compostos tóxicos no processo de incineração, não só tóxicos como corrosivos. Alguns materiais como pilhas, plásticos, que são facilmente encontrados nos resíduos sólidos municipais, liberam compostos tóxicos e ácidos que não podem ser eliminados, mesmo tendo em mente, em operação, aquelas boas técnicas de combustão, exigindo a instalação de sistema de limpeza de gases. Por outro lado, as vantagens da incineração de resíduos sólidos. A primeira é a primeira que nos vem à mente, a redução drástica de massa e volume que vai ser descartado. A taxa de redução média em massa é de 70% e de volume 90%. Dessa forma, diminui bastante o volume dos resíduos que são destinados para o aterro. Recuperação de energia. Parte da energia contida nos resíduos pode ser recuperada para a geração de energia elétrica e ou vapor d'água. E essa é a grande condição para que apliquemos a incineração. Ela é válida quando existe essa recuperação de energia. Existe, de acordo com o CEDIVIL e outros, a redução do impacto ambiental desde que sejam adotadas as novas tecnologias de limpeza de gases de combustão. Dessa forma, os níveis de emissão de poluentes podem ficar abaixo dos observados em processos de combustão convencionais. Assim como pode haver a contribuição para a minimização do efeito estufa, porque existe a combustão de materiais de fontes renováveis, papéis, restos de alimentos e de produtos de origem vegetal. E também existe essa redução de impacto ambiental devido à redução na emissão de gás metano, que eventualmente são emitidos pela parte que não é drenada, pela fração que não consegue ser drenada nos aterros sanitários, assim como o potencial de contaminação dos lençóis freáticos em potencial aí nos aterros sanitários. Caracterização completa de um resíduo sólido quando o objetivo é a incineração do mesmo. Poder calorífico inferior, ou PCI, é bem importante, porque ele indica a quantidade de energia útil que pode ser liberada durante a queima do resíduo. Quanto maior for o PCI, maiores serão as potências liberadas no interior do incinerador e maiores as temperaturas atingidas.
Outra característica, outro parâmetro importante, a análise imediata, que vai determinar os teores de água, cinzas e matéria volátil do resíduo. O teor de cinza determina o montante de material a ser descartado em aterros, após a incineração do resíduo. Por quê? Reduzimos drasticamente massa e volume, mas não se elimina. Então, vamos ter que fazer o aterro dessas cinzas, que é um subproduto da incineração. Análise elementar determina os teores de carbono, hidrogênio e nitrogênio. Essa análise torna possível a avaliação da quantidade de ar necessária para a realização da combustão completa do resíduo, ou seja, as necessidades estequiométricas, porque a gente conhece a reação que vai ocorrer lá dentro. Teores de elementos tóxicos. A partir dos teores médios de elementos tóxicos presentes no resíduo, mercúrio, cádmio, chumbo, cromo, níquel, cloro, enxofre e outros, e não somente nas cinzas dos resíduos, podemos estimar o potencial de geração de formação de compostos tóxicos em processos de incineração. E aí sim podemos dimensionar de modo adequado o sistema de limpeza de gases dessa unidade. Vamos falar um pouquinho sobre os poluentes no estado sólido e líquido. As cinzas de fundo ou da grelha são os materiais inorgânicos que estão presentes nos resíduos, como metais e vidros fundidos, assim como matéria orgânica não queimada. As cinzas volantes, também conhecida como esse material particulado, anteriormente já falado aqui. Para a retenção desse material, utiliza-se normalmente filtros eletrostáticos e filtros de tecidos. São partículas com elevado teor de carbono e de dimensões maiores, que também podem estar presentes nos gases de combustão, porque eles são arrastados pelo ar de combustão que é injetado sob a grelha. Parte desse material vai se depositar dentro do próprio incinerador, e o restante vai sair com os gases de combustão para o sistema de limpeza de gases. Agora, com relação às lamas, os lodos da estação de tratamento das águas do sistema de limpeza de gases. Eles são oriundos dos sistemas de tratamento de efluentes líquidos do sistema de limpeza de gases de combustão, lavador de gases. Então, sai o quê? Um efluente líquido que vai para um sistema de tratamento. E esse sistema de tratamento, ele gera o quê? Lodo, como em uma estação de tratamento de esgoto é gerado o lodo de estação de tratamento de esgoto. Elas podem conter matéria orgânica, halogênios e metais. Poluentes no estado gasoso. Compostos clorados. Os plásticos contendo cloro, ao serem incinerados, vão liberar o ácido clorídrico, HCl, e o cloro, Cl2, além do gás carbônico e a água. O Cl2 e o HCl são extremamente corrosivos nas temperaturas em que são formados lá na incineração e podem provocar ataques sérios aos refratários dentro do próprio incinerador e as superfícies metálicas no interior do mesmo. Metais pesados. Resíduos com presença de metais pesados voláteis, como o cádmio e o mercúrio, vão liberar esses metais na fase de vapor, dentro do incinerador, independentemente da presença de componentes fluorados. Estes elementos normalmente fazem parte do quê? De materiais como baterias e pilhas elétricas, pigmentos, tintas, lâmpadas fluorescentes, fungicidas, termômetros, etc. Daí a importância da coleta seletiva, para que esses materiais sejam reciclados, conforme já vimos que existem tecnologias de reciclagem para eles, e não caiam nem em aterro sanitário, que seria o impacto ambiental, assim como não venham para os incineradores, que iam sobrecarregar o sistema aí de limpeza de gases, assim como eles podem trazer periculosidade às cinzas. Gases sulfurosos. O enxofre contido no resíduo sólido na forma orgânica, em geral, ele está presente em artefatos de borracha e vai se converter a dióxido e trióxido de enxofre, SO2 e SO3, na câmara de combustão. Esses gases, em regiões de baixa temperatura, podem formar soluções ácidas com a água, de forma similar ao que ocorre com HCl,
e provocar corrosão de superfícies metálicas dentro do incinerador. Monóxido de carbono forma-se a partir da combustão incompleta de compostos orgânicos. Quando que pode haver essa combustão incompleta? Quando há falta de ar de combustão ou ainda uma mistura insuficiente dos produtos combustíveis com o ar de combustão na região sobre a grelha. Isso dá devido a pouca turbulência. A temperatura dos gases nessa região é baixa, menor que 800 graus Celsius. Óxidos de nitrogênio, os NOx, são um dos principais responsáveis pela formação de névoas escuras, smog, observadas no período de inverno sobre as grandes metrópoles, durante os fenômenos de inversões térmicas, assim como é um dos principais responsáveis pela formação de ozônio ao nível do Sol. São formados principalmente por processo de combustão e a sua emissão aumenta quanto maior o teor de nitrogênio presente no combustível. Outro fator que influencia na formação desses gases é a temperatura de combustão. Temperaturas elevadas, acima de 1000 graus Celsius, tendem a favorecer a sua formação. Dessa forma, uma condição para a minimização de formação desses gases no interior de equipamentos de combustão, baixas temperaturas é muito contraditório com a de outros poluentes, como, por exemplo, o monóxido de carbono, os voláteis orgânicos não queimados e material particulado, conforme nós acabamos de ver anteriormente. Para estes últimos, lembremos, em geral, quanto maior a temperatura, menores são as taxas de emissão. Dioxinas e furanos. Dioxinas e furanos é a nomenclatura usual para descrever uma família de 210 compostos aromáticos florados, constituídos por 2 anéis benzênicos unidos por átomos de oxigênio. Desses, 75 compostos são as chamadas dioxinas e 135 os furanos. Como que eles podem estar presentes? 3 são as causas. As dioxinas e os furanos já estão presentes no resíduo e o processo de incineração por problemas operacionais, como, por exemplo, baixas temperaturas inferiores a 800 graus Celsius, não os destrói. Segundo, eles podem ser formados durante o processo de incineração, em razão da presença em resíduos sólidos de compostos que são precursores de dioxinas e furanos, como o ascarel, o PBC, entre outros. Eles podem ser formados a partir das reações entre compostos contendo cloro, carbono e oxigênio no interior do incinerador. Essas reações são favorecidas pela presença de alguns metais e, em geral, ocorrem em temperaturas entre 200 e 600 graus Celsius. A tabela 3 nos apresenta, para esses diversos poluentes em estados sólidos, líquidos e gasosos, alguns padrões de emissão para incineradores que trabalham com resíduos de serviços de saúde no interior do estado de São Paulo, em função da capacidade do incinerador. Por exemplo, incineradores pequenos, menores que 200 kg por dia, médios entre 200 a 1.500 kg por dia e maiores, que trabalham com mais de 1.500 kg de resíduos por dia, para os diversos tipos de poluentes. A tabela 4 já nos mostra os efeitos das estratégias nas taxas de emissão de poluentes, de acordo com a Agência Ambiental Americana. Por exemplo, para você evitar partículas, você pode fazer uma separação prévia de materiais, adotar as boas práticas de combustão, lavador Venturi e filtro de tecido como equipamento de limpeza acaba sendo muito adequado para que haja remoção de partículas. Por outro lado, as torres de lavagem apresentam algum tipo de controle, porém não é projetado especificamente para o controle desse tipo de poluente, que é o significado dessa letra C, nessa tabela 4. Vejamos outro exemplo, por exemplo, o HCl. A separação de materiais é importante para que haja menor emissão de HCl. O lavador Venturi não é adequado para isso, mas pode ter algum tipo de controle. No entanto, as torres de lavagem e os lavadores secos, eles apresentam controle sobre a emissão de HCl.
Podemos ver aqui na figura 18 um incinerador de grelha fixa. Podemos ver que o caminhão de coleta descarrega os resíduos municipais no posto de recepção. A ponte rolante, ela faz a coleta desses resíduos para jogar no silo de alimentação. E ali temos uma grelha fixa. Abaixo há uma saída de cinzas que vão ser encaminhados ao aterro. E um insuflador de ar logo abaixo, para que possa ter uma alta turbulência e um bom contato dos gases de combustão com o resíduo. Então, temos essa câmara de combustão, também com a saída de cinzas, e em seguida um equipamento de controle de poluição, também com a saída de cinzas. Por quê? Porque temos material gasoso e particulado também, que são retidos em equipamentos de controle de poluição. Um exaustor dos gases da chaminé, lembrando que o teor de oxigênio tem que ser de 2%. Tabela 7 mostra a fase dos principais poluentes gerados em unidades de incineração. Material de fundo, cinzas de fundo e cinzas volantes, a fase é sólida. Efluentes líquidos dos sistemas de limpeza de gases, a fase é líquida. A lama seria um lodo do sistema de tratamento desses efluentes, sólido. Óxidos de enxofre, SO2 e SO3, fase gasosa, assim como os óxidos de nitrogênio, os NOx. Os metais tóxicos podem estar em fase gasosa e sólida. Compostos orgânicos tóxicos na fase gasosa. Ácido clorídrico na fase gasosa. Ácido fluorídrico na fase gasosa, assim como o cloro. A tabela 2 apresenta os resultados obtidos em uma caracterização efetuada em um hospital de Florianópolis, Santa Catarina, de acordo com o Ouro Fino. A despeito de não ser uma análise completa, pode-se notar altos teores de umidade e poder calorífico do resíduo, os quais são parâmetros importantes quando se pretende usar a incineração como forma de tratamento. Essa caracterização química, qualitativa e quantitativa dos RSS foram realizados em diversos setores, como maternidade, enfermaria, ortopedia, centro cirúrgico e outros. E os parâmetros analisados foram umidade, porcentagem em peso, onde se viu que a maternidade há a maior umidade nos resíduos gerados, teor de carbono, em que há um empate entre maternidade e enfermaria e outros setores 32% em peso. O hidrogênio, idem. Teor de enxofre havia muito em ortopedia e um pouquinho em centro cirúrgico, desse total encontrado. Sólidos voláteis, havia bastante em maternidade e enfermaria e outros. Poder calorífico inferior em megajoules por quilograma, 6,652 megajoules por quilograma na maternidade, na enfermaria 11,962 megajoules por quilograma e em outros 14,495 megajoules por quilograma, um bom poder calorífico. Teor de cloretos havia maior na ortopedia, 0,14% em peso. A pirólise. A pirólise também é um processo de destruição térmica como a incineração, com a diferença de absorver calor e se processar na ausência de oxigênio. Nesse processo, os materiais à base de carbono são decompostos em combustíveis gasosos ou líquidos e o carvão. Existem modelos de câmara simples, onde a temperatura gira na faixa dos 1000 graus Celsius, e de câmaras múltiplas, com temperaturas entre 600 e 800 graus Celsius na câmara primária, e entre 1000 e 1200 graus Celsius na câmara secundária. Os pirolizadores são muito utilizados no tratamento dos resíduos de serviços de saúde, onde o poder calorífico dos resíduos, no caso de serviços de saúde, consegue manter uma determinada temperatura no processo. A figura 20 nos apresenta uma representação esquemática de um pirolizador. Ocorre a entrada do ar primário. Né? Esse ar primário, ele vai sofrer um gradiente de temperatura, que nós podemos ver aqui entre 0 e 1000 graus Celsius, né?
em que o primeiro gradiente vai se relacionar à secagem. Acima de 500 graus Celsius já vai se dar a decomposição e a 1000 graus Celsius a gaseificação. Neste reator estão os resíduos de serviço de saúde. Abaixo está o extrator das cinzas que são gerados no processo. É um subproduto do processo, tal como no incinerador. Um ar secundário é injetado no ciclone e daí passa para a caldeira e há um exaustor. Os gases têm que ser tratados antes de seu lançamento na atmosfera. Micro-ondas. Nesse processo, os resíduos são triturados, umedecidos com vapor a 150 graus Celsius e colocados continuamente em um forno de micro-ondas, no qual há um dispositivo para revolver e transportar a massa, conforme pode ser visto na figura 21, o dispositivo que revolve e transporta a massa que está transpassado aqui no micro-ondas, que vai assegurar que todo o material receba uniformemente a radiação de micro-ondas. Mesmo assim, o efeito spot ainda é encontrado em micro-ondas. As ondas eletromagnéticas, quer sejam micro-ondas ou de rádio de baixa frequência, aquecem as moléculas de água, que por sua vez aquecem toda a massa de resíduos a temperaturas em torno de 100 graus Celsius, por um tempo determinado, e suficiente para desinfetar os resíduos de serviço de saúde. Desativação eletrotérmica. Esse processo consiste em uma dupla trituração anterior ao tratamento. Em seguida, vai haver a exposição dessa massa que foi triturada a um campo elétrico de alta potência, gerado pelo quê? Por ondas eletromagnéticas de baixa frequência, atingindo uma temperatura final entre 95 e 98 graus Celsius. Neste processo não há emissão de efluentes líquidos nem gasosos, e a redução do volume dos resíduos só é obtida devido ao sistema de trituração, essa dupla trituração. A pirólise. A pirólise também é um processo de destruição térmica como a incineração, com a diferença de absorver calor e se processar na ausência de oxigênio. Nesse processo, os materiais à base de carbono são decompostos em combustíveis gasosos ou líquidos e o carvão. Existem modelos de câmara simples, onde a temperatura gira na faixa dos 1000 graus Celsius, e de câmaras múltiplas, com temperaturas entre 600 e 800 graus Celsius na câmara primária, e entre 1000 e 1200 graus Celsius na câmara secundária. Os pirolizadores são muito utilizados no tratamento dos resíduos de serviços de saúde, onde o poder calorífico dos resíduos, no caso de serviços de saúde, conseguem manter uma determinada temperatura no processo. Na figura 2, podemos verificar a pirólise de resíduos de serviços de saúde como uma solução para o lixo hospitalar. O processo é usado para resolver a destinação correta de resíduos de saúde, de acordo com o ecológico. A gaseificação é um processo em que ocorre a gaseificação de materiais sólidos e consiste em realizar a sua transformação em uma mistura de gases combustíveis e inertes por intermédio da injeção de baixa quantidade de ar, ou seja, é uma quantidade inferior ao nível estequiométrico, em um gaseificador pré-aquecido. Quais são os gases combustíveis produzidos no gaseificador? Monóxido de carbono, metano e hidrogênio. E os inertes são dióxido de carbono e nitrogênio. Esses materiais sólidos contêm, sobretudo, os elementos de carbono, hidrogênio e oxigênio, plásticos, papéis e outros, excluindo metais e vidros. A tecnologia de plasma já é muito utilizada em escala laboratorial e industrial. E ela não é uma simples queima, e sim uma transformação física e química dos resíduos. É passível de atingir, com o uso dessa tecnologia, temperaturas de até 3.000 graus Celsius no interior do forno e de 15.000 graus Celsius na chama do reator, onde o gás argônio ionizado e dissociado em temperaturas elevadas passa por ar elétrico. O contato dos resíduos nesse ambiente os transforma em matrizes reaproveitáveis e inertes.
Podemos verificar aqui na figura 4 um forno a plasma térmico, conforme reproduzido da revista Química e Derivados. Na figura 5, podemos ver um fluxograma da unidade de plasma térmico, onde há a alimentação de resíduos industriais, por exemplo, sólidos ou lodo, né? Essa alimentação passa por um silo, conforme já vimos, e vai agora para uma tocha de plasma, em que ela é inserida em um reator. É inserida por meio de uma cabine primária e um retificador. E temos aqui a inserção, a unidade de inserção que dá tocha de plasma no reator. E temos um sistema de vazamento. Em seguida, vai para a câmara de combustão. Tem uma saída também daquela tocha de plasma para a torre de resfriamento. E mandamos um ar para uma câmara de combustão. Estamos na câmara de combustão agora. Esses gases vão também para um sistema de lavagem de gases, em que as partículas são retiradas de filtro, caso as tenha, e a lavagem de gases, ela é mandada para uma estação de tratamento de efluentes, que vão gerar o lodo, e de lá para uma chaminé. Figura 3 apresenta combustíveis a partir de resíduos, que são produzidos em escala comercial na Finlândia. Essa planta tem uma capacidade de geração de energia elétrica, com os resíduos a serem transformados em gás combustível. Os resíduos sólidos municipais e resíduos de serviços de saúde queimados por plasma se transformam em cinzas e são revestidos por uma rede vítrea ao final do processo. Essa rede vítrea ela é produzida pela fusão dos resíduos queimados com óxidos de metais que foram liberados durante a queima. E é essa rede protetora que torna inerte, né? Então, essas cinzas ficam inertes, uma vez que impede que o produto final da fusão reaja com outras substâncias. Um projeto em desenvolvimento pela Recaltec, que é um protótipo de um reator de plasma térmico para incineração de resíduos sólidos, com capacidade para reduzir as cinzas de 100 a 300 kg de resíduos sólidos por hora. Nele, os gases liberados durante a queima dos resíduos sólidos, tais como monóxido de carbono e hidrogênio, irão movimentar turbinas, que serão acopladas ao reator, visando a produção de energia. A expectativa é de que cada tonelada de resíduos sólidos triados, do qual foram removidas a fração úmida, quais sejam restos de alimentos, por exemplo, e material reciclável, gere 1,6 kW de energia por hora, 1,6 kWh. De 2002, cujo artigo 18 foi alterado pela Resolução CONAMA número 386 de 2006.